economia de pelo menos 80% na sua conta de luz. A energia solar está mais acessível do que você imagina. Sim, você também pode. Financiamento em até 72 vezes. Ligue agora mesmo para o nosso contato comercial 85981855155. Seu devocional favorito, Café com Bíblia em áudio, agora é livro digital. 30 devocionais para fortalecer sua fé. Você pode encontrar o livro digital no site ou aplicativo da Amazon no formato Kindle, ou acessando o QR Code que está na sua tela. Café com Bíblia, sua dose diária da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus, com o pastor Moacir Neto. Bem-aventurados os que ouvem. Bem, nós vamos então à palavra de Deus. Convido a você nesse momento a deixar seus ouvidos abertos e se coloque agora em atenção àquilo que Deus ele deseja lhe comunicar. Deus está neste lugar e está aqui para te abençoar. E se você estiver aqui pedindo ao Senhor, Senhor, fala ao meu coração, Ele com certeza vai falar a sua vida. Porque Deus tem sempre a boa palavra aos que estão desejosos. Eu estou em desejo, eu estou aqui, mas não estou disperso não, eu estou aqui interessado. Senhor, eu estou precisando, fala a minha vida. Vamos lá, o tema dessa noite, despertados para uma nova vida. Quando Deus, Ele entrou na vida, na sua vida, Ele entrou para despertar você. Ele entrou para avivar a sua vida. E cada um de nós, quando entramos na presença de Deus, nós entramos necessitados, né? Nós temos visto isso, nós vimos na terça-feira, nós entramos em carências diante da presença de um Deus que pode nos fazer superabundar. E o Senhor faz isso não porque nós tenhamos o direito ou sejamos dignos de solicitar de Deus alguma coisa. A verdade é que Deus, em sua misericórdia, Ele age com sua graça e Ele abençoa a vida dos homens. A minha vida, posso falar dela porque me lembro muito bem de como eu estava, de como eu me encontrava antes de me render a Cristo, antes de confessar Jesus como o Senhor da minha vida. E quando eu confessei a Jesus como o Senhor da minha vida, isso não significou dizer que a minha vida mudou naquele momento. Não, naquele momento eu declarei que Jesus era Senhor, e daí por diante Ele exerceu o senhorio sobre a minha vida, e eu passei a ser um instrumento, passei a ser um servo. E o Senhor pacientemente, o Senhor com muito amor, foi cuidando da minha vida, foi me entendendo, foi me compreendendo, foi me ajudando a vencer as minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. E estou colocando isso a respeito da minha vida, mas eu sei que isso faz parte da vida de cada um de nós, de todo aquele que um dia tem um encontro com Cristo e se converte. Mas quando isso acontece, nós somos despertados. Nós somos despertados para uma nova vida, porque o encontro com Cristo nos leva a esta mudança, a essa transformação. Não tem quem confesse a Cristo como o Senhor da sua vida que não venha a ter as transformações que são necessárias. Não existe isso. Se alguém não está nesse processo de transformação, ainda não entendeu, precisa entender, precisa liberar a sua vida para o Senhor.
despertados para uma nova vida, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 37, porque aqui tem uma indagação importante, e aqui tem um momento importante na vida de pessoas que se tornaram discípulos do Senhor Jesus, pessoas que tiveram aquele momento, aquele encontro com a palavra de Deus, e foram tocadas pela palavra. Se ali não houvesse Pedro pregando a palavra de Deus, aquelas vidas não seriam tocadas, eles não seriam avivados, eles não teriam transformações, eles não entrariam no processo de santificação em suas vidas. Diz assim a palavra: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Nós vamos aqui então compreender o que aconteceu com aquelas pessoas que ouviram a palavra. Elas foram sensibilizadas, elas foram despertadas, elas foram avivadas por uma palavra forte, uma palavra poderosa, e aquilo iria mudar as suas vidas, assim como também um dia aconteceu isso em mim, como aconteceu em você. Nós fomos sensibilizados, nós fomos despertados pela palavra de Deus, não fomos despertados por uma dificuldade vivida, não, mas fomos despertados, fomos acordados de um sono, de um tempo, de um período que estávamos vivendo de trevas, e a palavra, como fogo, consumiu o mal que estava dentro de nós, nos dando esse despertar, nos dando esta alegria de um encontro com aquele que demonstra o amor do seu Pai às nossas vidas. Então, e ouvindo eles isto, eles ouviram, era simplesmente uma palavra, mas não era uma palavra comum, era uma palavra de Deus, era uma palavra forte, era uma palavra de vida, era uma palavra para despertar os seus corações, despertar suas mentes, esclarecer a vida do homem a respeito daquilo que o homem estava vivendo e daquilo que Deus havia preparado. A palavra de Deus, ouvindo eles a palavra, eles foram avivados em seus corações. Continuando, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, eles impactados com a palavra de Deus, eles envolvidos com aquela palavra, eles despertados agora com uma visão agora, não humana, mas uma visão de Deus, porque a palavra que foi ministrada era a palavra de Deus, não era a palavra da ciência, não, era a palavra do Deus Todo-Poderoso, saída do Deus Todo-Poderoso, e que foi ao encontro daqueles corações, como um dia também a palavra foi lançada à tua vida, e foi ao encontro do teu coração, para que houvesse esse despertar, para que houvesse esse avivamento na vida daqueles homens. Não há avivamento sem a palavra de Deus. E quando nós encontramos igrejas que não levam a doutrina da palavra, não há avivamento, não há despertamento. Por quê? Porque nós precisamos da palavra da verdade, nós precisamos da palavra de Deus, é ela que fará com que nós venhamos a ter este avivamento, é ela que fará com que haja em nós o despertamento, haja em nós sensibilidade, haja em nós o racional, o lógico, possamos entender aquilo que Deus quer a respeito de nossas vidas. Eles indagam, eles estão impactados, pode passar, eles dizem: que faremos, homens, irmãos, que faremos? Eles estão tão impactados e estão agora despertados em desejos de ter um encontro, de dizer: o que é que eu posso fazer? Como eu devo proceder? Nós realmente crucificamos a Cristo, porque esse era o discurso de Pedro. Nós crucificamos a Cristo, nós matamos o Salvador, e agora o Salvador ressuscitado está impactando a vida daqueles homens,
através do Espírito Santo que está na vida de Pedro, que é um discípulo, que é um apóstolo. A palavra do Senhor, então, ela nos deixa claro de que quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com a palavra da verdade, nós somos avivados. E se estamos avivados, nós queremos saber agora o que devo fazer. E nós vamos ver isso agora, não é? Nós vamos em Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Começa por aqui. A palavra de Deus, quando ela impacta a vida, quando ela aviva o homem, ela leva o homem a tomar atitudes. A tomar atitudes. Que devo fazer? Arrependei-vos, tome atitude. E agora mude a sua mente. Agora mude a sua forma de pensar. Não pense mais como os homens pensam. Não pense mais como um pecador. Deus quer dirigir as nossas vidas para uma santidade, para uma visão de vida diferente da do mundo. Por isso que aqueles homens impactavam não somente pela palavra ministrada, mas pela palavra que eles viviam. Eles testemunhavam da palavra de Deus, eles testemunhavam, eles declaravam a sua fé quando eles viviam a vontade de Deus. E nós, como igreja, estamos esse ano desejando que avançar. Se queremos avançar, nós precisamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos pede, ou seja, precisamos nos aprofundar em toda a doutrina, em tudo aquilo que o Senhor, Ele deseja das nossas vidas. Mudar a mente é preciso, mas a minha mente não mudará se eu não quiser. Se eu quero que minha mente mude, eu vou ler a palavra, eu vou buscar nesta fonte esta mudança que me é pedida. Porque eu mesmo não posso mudar a minha mente e fazer aquilo que vai ser bom para mim. Não posso, não tenho esta capacidade. Nenhum de nós, nenhum pecador pode se autoconverter. Mas nós podemos buscar esta mudança nas nossas vidas. Mudança na nossa mente, não é? Entenda aí, ó. Primeiro ponto é o se arrepender, é o mudar a sua mente, amém? Segundo passo, convertei-vos, ou seja, mais uma atitude. Agora, a atitude de mudar a mente, eu desejo, eu quero. Como eu faço isso? Eu vou buscar na fonte, eu vou buscar uma fonte chamada Palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus que foi lançada no coração daqueles homens, compungiu aqueles corações, avivou, despertou, acordou do sono aquelas vidas, por meio da palavra. Por quê? Porque eles creram, a palavra foi lançada em suas mentes, eles acreditaram, e agora eles querem a mudança, eles querem saber o que devem eles fazer, e Deus está ensinando. Se arrependam, se convertam. A atitude de Deus, não se converter é uma atitude minha. Deus é santo, eu sou pecador, eu que tenho que ter interesse, eu que tenho que buscar no Senhor essa mudança na minha vida. Muda a mente e muda a direção da tua vida. É o que Deus fala para nós toda hora, todo instante. Essa é a peregrinação de todo cristão. Ouve a palavra, é compungido, é despertado, toma atitude. O que devo fazer? Tome atitude. Se arrependa e se converta. É isso que Deus, Ele pede das nossas vidas. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Continuando a palavra do Senhor: para que sejam apagados os vossos pecados. Então, quando eu tomo a atitude de mudar a minha mente, quando eu me converto, quando eu mudo o sentido, a trajetória da minha vida, saio do pecado e começo a buscar santidade, qual é a finalidade? Para que sejam apagados os vossos pecados, não é?
Então, o Senhor tem autoridade para nos perdoar? Tem. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que ter atitudes que expressarão a Deus a nossa fé nele, que expressarão que nós cremos em Deus. Quando nós cremos em Deus, nós não temos dificuldade de buscar a transformação da nossa mente, nós não temos dificuldade de mudar o sentido, nós não estamos mais envolvidos com o mundo, nós não estamos mais em adoração ao mundo, nós estamos agora em adoração a Deus, a sua palavra, estamos em adoração àquele que nos ama, ao ponto de dar o seu Filho, para que haja em nós a oportunidade de serem apagados os nossos pecados. Amém, igreja? Estamos entendendo, né? O Espírito está fluindo. Continuando. E para que? Mais uma finalidade. Para que venham assim os tempos do refrigério. O Senhor está falando de refrigério. Refrigério é puxar o fôlego, é ter vida, é ter força para poder prosseguir, para poder avançar. Amém, amados? Olha o que Deus está falando para a tua vida. Ele quer apagar os nossos pecados e Ele quer nos dar um tempo de refrigério, ou seja, de tomada de fôlego, da gente dizer assim: eu vou avançar, eu vou para frente. Quantos querem isso na sua vida? Amém? A gente tem que entender o seguinte: ainda não estou assim no ponto não, mas eu quero isso para a minha vida. Então nós, como igreja, temos que tomar atitudes que possam nos levar a essas finalidades propostas pelo próprio Deus. O fim, a finalidade que Deus quer é isso aqui: apagar os meus pecados e me dar um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Olha a presença do Senhor, como é que ela vai chegando, como é que ela vai se manifestando, não é? Mas olha, isso acontece quando nós temos atitude. Ah, pastor, mas os apóstolos, quando eles foram visitados ali pelo Espírito Santo de Deus, foi Deus quem agiu, mas Deus agiu em resposta à obediência deles. Quando Jesus Cristo estava para subir, Ele disse para aqueles homens: vocês fiquem em Jerusalém e não saiam de lá, até que seja derramado sobre vocês a promessa do Deus vivo. Amém, igreja? E o que eles fizeram? Desobedeceram? Não, eles obedeceram aquela orientação do Senhor. Eles não desistiram, eles foram perseverantes, eles ficaram se reunindo até que aquilo acontecesse, até que a promessa se cumprisse na vida deles. Então eles foram persistentes, eles foram perseverantes. Por quê? Porque tinha uma promessa e eles criam no seu Senhor, uma promessa de refrigério para a vida deles, uma promessa poderosa deles serem perdoados, da presença do Espírito está na vida deles. Essa foi a promessa. Mas eu quero te dizer que eles buscaram isso, eles desejaram isso em seus corações. A palavra de Deus tocou aqueles homens, não tocou somente fazendo com que eles tivessem a sensibilidade, mas que eles fossem conduzidos a um envolvimento com Deus. Amado, não dá para viver em frieza espiritual, não dá para viver em sequidão. Nós somos chamados para viver pelo Espírito, para viver cheio da presença de Deus, para viver cheio da unção. Deus, Ele quer derramar sobre a igreja esta unção. Deus quer envolver esta igreja com o Espírito dEle. Deus quer manifestar o seu poder na vida de cada um. Deus nos chama para isso, igreja. E a palavra do Senhor diz então: pela presença do Senhor. É até aqui, né, irmã? Bom, a palavra do Senhor também nos faz compreender em Romanos 12, 2. Vejamos o que diz a palavra do Senhor, porque lá Paulo fala a respeito da transformação através da mente, não é? E nós estamos falando aqui a respeito exatamente do arrependimento, ou seja, da mudança de pensar. Isso acontece aonde? Na nossa mente. Através de quê? Da palavra. Veja que a palavra foi lançada, aqueles homens foram o quê? Sensibilizados, foram despertados, foram acordados do sono em que eles se encontravam.
E Deus é quem faz isso, mas o homem precisa o quê? Ligar. Tudo que você liga aqui na terra é ligado aonde? Nos céus. Tudo que você desliga aqui na terra é desligado aonde? Nos céus. É a autoridade que o Senhor deu à sua igreja, e você é parte da igreja. Amém, igreja? Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 2, 12, 2. E não sede conformados com este mundo. Não sede conformados, moldado, está em conformidade, de acordo com o mundo. Nós não somos mais do mundo. Se você é de Cristo, você não é mais do mundo. Você não tem mais interesse pelas coisas desta vida, que te são prejudiciais. Eu não estou aqui generalizando, mas se existem coisas que não cabe a mim nem a você, coisas que não vão formar a nossa mente em Cristo, que não vão nos transformar para aquilo que é propósito de Deus. Deus quer, a sua vida quer, mas não é a minha passeata pela igreja, não é a minha passeata pelo mundo que vai me levar para Deus, mas atitudes, isso aqui é veneno, isso está me prejudicando, isso prejudica a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com meu irmão, isso prejudica a minha vida, no meu relacionamento, nas minhas orações, isso me leva ao nada, estou fora. A gente sabe muito bem, existem coisas que são prejudiciais, e digo para vocês, amados, que a apostasia, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela existe, ela sempre existiu, mas aí uma apostasia que irá acontecer, conforme a palavra do Senhor, em que os homens estarão o quê? Se desviando da sua fé em Cristo, não estarão mais envolvidos com o Senhor. E aí o Senhor nos chama nessa noite e diz assim: olha, você não pode mais ter o pensar dos homens. Cadê o arrependimento? E a necessidade de transformação. Se há necessidade de transformação nas nossas vidas, então nós devemos compreender o seguinte: eu tenho que tomar atitude. Atitude de ler mais a Bíblia, e de ver menos TV, e de ver menos celular. Tenho que tomar atitudes. Existem muitas coisas que não vão te preencher, que não vão te ajudar, que não vão cooperar com a tua salvação em Cristo Jesus. O tempo é oportuno. Esse tempo que nós estamos vivendo no mundo, nós estamos passando por aqui, ele é oportuno. E a gente não pode se cansar, a gente pode se cansar de tudo nessa vida, porque tudo se torna em enfado mesmo, em canseira. Mas Deus não, Deus nunca será canseira. Seu devocional favorito, Café com Bíblia em áudio, agora é livro digital. 30 devocionais para fortalecer sua fé. Você pode encontrar o livro digital no site ou aplicativo da Amazon no formato Kindle, ou acessando o QR Code que está na sua tela. Café com Bíblia, sua dose diária da Palavra de Deus. Grupo Jerusalém Funerária. O Grupo Jerusalém tem uma estrutura especialmente planejada para que você e sua família tenham toda a assistência necessária. Temos planos que atendem suas necessidades e cemitério próprio. Grupo Jerusalém é a escolha certa. Adquira já o seu plano. Rua Senador Pompeu 468 Centro, ou ligue para 3231 1227, 3454 2495. Jerusalém Funerária, tranquilidade em momentos difíceis.
Programa Tempo de Amar. Pela frequência 92.1, estamos comunicando para Fortaleza, região metropolitana e mais 87 municípios do Ceará. Somos a Líder Gospel FM. Líder Gospel. Este programa é livre para todos os públicos. Deus é com você! Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse programa abençoado Jerusalém no seu lar. Esse amigo de fé, Pastor Souza, eu quero falar do que vai estar acontecendo na nossa sede estadual no bairro da Parangaba com o Bispo Palhano Rocha. Você está vendo aí nessa imagem da TV aí? Né, por essa causa me ponho de joelho. É o que está acontecendo nesse domingo agora com o Bispo Palhano Rocha, de joelho, clamando em favor da sua família, em favor do seu casamento, em favor da bênção de Deus no seu lar. Por essa causa me ponho de joelho. Qual é a causa que você quer que o bispo dobre os joelhos em favor da sua causa? Da sua casa, da sua família. Domingo agora, 8 horas da manhã. Pastor, eu trabalho e não posso ir pela manhã. Tem às 18 horas, né, produção? São 2 reuniões, 8 da manhã e às 18 horas. O que não pode acontecer é você faltar. A principal reunião com o Bispo Palhano Rocha acontece todos os domingos, 8 da manhã. E nesse propósito, já iniciando o ano já, nos primeiros domingos do ano, o Bispo Palhano entrou nesse propósito de estar de joelho pela causa do povo de Deus, pela causa da família. E você, meu irmão, deve estar presente também. Quando o bispo dobrar os joelhos no altar, você também deve dobrar os joelhos no seu lugar, para clamar a Deus, para pedir a Deus, para julgar a sua causa, para abençoar a sua família, para abençoar que esse ano de 2024 seja o ano da convenção dos seus familiares. E é por isso que nós estamos iniciando esse propósito. E eu convido você a estar nesse domingo. Venha nesse domingo na rua Germano Frank 395, em frente ao Shopping Parangaba. Você que está afastado, você católico, evangélico, você que já bateu em muitas portas. Você já bateu em muitas portas e não encontrou a solução. Você não encontrou a solução. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quando você acerta a bater na porta chamada Jesus, quando você bate nessa porta e você entra como ovelha, ele te responde, ele te atende, ele te abençoa, ele te salva de qualquer situação. Não importa o problema que a senhora esteja passando, que o Senhor esteja enfrentando, Deus é maior. Deus é maior, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, ele mede os céus a palmos. Ele mede os céus. Você olha para o céu, é grande demais. Aí imagina Deus, hein? Imagina Deus. Ele mede os céus a palmos. Ele mede as águas do oceano na coxa de sua mão. Deus é grande. Não limite o poder de Deus na sua vida não, meu irmão. Pensando que o teu problema é maior do que Deus. Não é. Venha orar, venha buscar, venha clamar. Venha conhecer esse Deus poderoso que nós pregamos. Porque Deus muda qualquer situação. Olha a multidão aí, ó. Olha a multidão que está todo domingo aqui na igreja,